Bom, esse cara que você tá vendo aí é eu. Não é exatamente o eu do agora, mas um eu antigo aí. Se você é uma pessoa normal, tenho certeza que você não me conhece. Ou se você me conhece, veio aqui só pra me dar uma ajuda. E eu sou bem grato por isso. Mas isso aqui é um pouco de quem eu sou, né? Para as pessoas que não me conhecem. E essas cenas que estão passando aqui agora são cenas das primeiras vezes que eu tava praticando realmente filmagem. Eu comecei meu sonho de ser o editor, cara. Nesse dia eu tinha lembrado exatamente de, pô, vou começar um canal, né, cara, pra poder ter algum conteúdo, fazer alguma coisa minha. E se passaram uma espécie de 3 anos. Cheguei aqui, né? Não tinha feito nenhum canal, nenhum avanço grande assim. E voltou essa ideia, né, cara? Depois de um pouco mais de aprendizado de edição, eu consegui começar um canal, que é esse que vocês estão vendo aqui agora, escrito Ryan BM, que no caso é Ryan de Barra Mansa, um nome bem simples que eu venho usando na internet faz um bom tempo. E nesse vídeo eu tenho o objetivo de apenas mostrar um pouco de mim, né? Falar um pouco do que eu sou, do que eu tenho para trazer. E nada melhor do que contar a história. Eu acho que uma grande característica de todos os editores, tanto de filmes, de propagandas, é a capacidade de contar uma história de uma forma que a pessoa seja totalmente consumida pelo ambiente. O que seria uma coisa muito bonita se não fosse apenas uma desculpa bem feita para mostrar que eu, na verdade, sou desleixado. Eu tô pegando arquivos antigos, pegando histórias minhas já vividas, para poder simplesmente ter um conteúdo para quarta, né? Que o vídeo tem que sair quarta, né? Não fiz nenhum roteiro, não gravei nada. Então tinha que pegar uma coisa que já estava pronta, né? E bom, a história que eu vou contar aqui, né? É basicamente uma batalha fervorosa que eu tive pela minha vida aí, uns tempos atrás. Na verdade, faz um bom tempo já. Quando eu tinha pelos meus 13 ou 15 anos de idade. Na verdade, eu não me recordo bem a idade que eu tinha, mas nessa época eu já era meio burrinho. Eu já tinha alguns neurônios a menos. Eu imagino que alguns deles tenham crescido ou simplesmente os neurônios que não foram bem tratados foram expulsos pelos neurônios que em teoria estavam sãs, porque nessa época eu era meio maluco. Talvez seja um pouco até hoje, mas isso não vem ao caso. Naquela época eu era um pouco maluco, onde já teve várias ocasiões bizarras comigo. E dentre uma delas, de até episódios onde eu quase morro devido leite em pó. Apesar de parecer uma história para boi dormir, é verdade. Eu já quase morri devido a leite em pó, da marca Ninho. Podia ser qualquer um, mas que vem ao caso é da marca Ninho. Mas isso não é muito importante, isso era só para mostrar um pouco da minha burrice e contar na verdade de uma batalha de vida e morte contra um rato. Uma história que é bem simples, na verdade. Durante um tempo aqui na casa que eu vivo, eu já tive várias infestações de rato. Eu moro perto de um bueiro. E não é um bueiro qualquer, é um bueiro meio que central. Parece que é a barra mansa dos bueiros. Parece que o centro dos bueiros, onde a bosta se encontra para poder ir no mercado, é esse lugar. E todo mundo sabe, né, que se é um centro, com certeza tem pessoas. Que nessa analogia de bosta, seriam os ratos. E se tem uma coisa que meu pai me ensinou, assim, que eu nunca esqueci, é o medo de ratos. Meu pai, ele tem ratofobia. Não sei se esse é o nome correto, mas ele tem um medo irreal de ratos. E ele sempre me ensinou, né, que quando aparece um rato, o importante é fugir. Nada contra ele, obviamente. É apenas uma fobia que ele tem. Todos mundo têm suas fobias. Infelizmente é essa, né? Podia ser diversas coisas, mas é essa. E um dia normal na minha casa, um desses ratos resolveu tomar lugar, morar daqui. Talvez porque fosse um lugar mais aproximado do centro, né? E com uma certa base de comida boa. E tem um calor no coração da casa de mãe. Com certeza eles escolheram morar aqui. Como lugar provisório para eles, montaram a casinha deles, a barraquinha deles. E ficaram ali vivendo. E tem uma convivência assim bem equilibrada, né?
Porque é porque a gente não se esbarrava, né? Então acabava que tinha um certo mutualismo ali, tinha uma coisa assim mais entre nós ali, né? De manhã eu usava a casa, né, como me é devido. De tarde eu também usava a casa. E antes da noite, antes de dormir, eu também usava a casa. E o pobre do roedor, né, só podia usar a casa à madrugada, né? Assim, do período de 22 até as 6 horas da manhã, a casa era livre para ele poder se andar por aí, comer o que encontrasse e se divertir à toa, né? Obviamente uma situação nada higiênica para nós, mas era uma convivência até que tranquila, né? Não vou dizer que a gente não acaba se esbarrando com ele, né? A gente acabava que a gente acordava um pouco mais cedo às vezes e via ele voltando do serviço dele, né, de roubar comida nossa. E a gente acabava dando um oi, cumprimentava e ia nessa inércia durante um bom tempo. Até que por fim os ratos resolveu tomar conta da casa, né? Ele fez isso por fim, né? Na hora que todo mundo estava dormindo, resolveu atacar um dos meliantes da casa. O rato, talvez que não tenha visitado um presídio, não tenha estado naquele ambiente, ou talvez seja cego, ele não entende que para poder dominar um lugar, né? Dominar a cela, você tem que bater no cara mais forte, né? Derrubá-lo. Todavia, entretanto, o rato resolveu me tornar como alvo. E na calada da noite, de uma noite de 2015, eu acho, não sei a data, o mesmo ele tentou me abater enquanto dormia. E eu, pobre e feliz, com um medo interno de rato, uma criança assustada, amedrontada, eu vejo melhor. Estou deitado de costas para cima e o roedor ele resolve fazer um passeio pelas minhas costas para às vezes se agasalhar ou talvez para procurar um lugar perfeito para me esfaquear, perto do coração. Todavia acho que ele faltou aula de anatomia e não descobriu que ali era um lugar meio complicado de chegar ao coração. Ou talvez ele tinha um plano maior. Plano ao qual seria perfeito, se não fosse o fato de eu ter acordado. Foi uma coisa bem triste, inclusive pelo fato que eu tinha um reflexo absurdo quando eu era pequeno. E o mesmo ratinho ele chegou perto da minha face, né? Ele foi andando assim pelas minhas costas, chegou no meu ombro. E quando finalmente eu abro meus olhos cansados de criança, né? Criança dorme cedo, assim, um bicho que dorme muito e sonha muito. Eu olho pro simples roedor e aperto ele, né? Acho uma coisa assim normal, né? De tipo assim, eu sou humano, eu uso minhas mãos para entender o que eu estou vendo. Logo que eu aperto, o mesmo, né? Ele levanta as duas mãos assim como se estivesse num show do Rock in Rio, talvez comemorando assim, e começa a gritar naquele tom extremamente agudo de um rato, que me assusta muito, né? Então automaticamente meus olhos cansados se abrem de uma forma genuína e eu que vejo o rato, eu imediatamente grito, não sabendo que é um rato, podia ser qualquer coisa, podia ser um escorpião peludo, e eu grito e jogo alguma coisa da minha mão longe, que eu, na hora da adrenalina infantil eu não percebi o que era. Automaticamente eu me levanto, eu vou imediatamente pro quarto da minha protetora, também chamada de mãe, e aviso que alguma coisa estava no meu ombro à noite. E ela, que é uma pessoa muito religiosa, talvez na hora tenha orado pela minha vida, reviro minha cama e volto a dormir, né? Porque não tem muito o que fazer, né? Se não tem prova, não tem nada. E essa criatura que agora antes estava explorando, agora está com uma sede de vingança e a mesma resolve realizá-la, né? Ela aguarda ansiosamente o momento que eu me deito na cama e por fim caio no sono mais uma vez e sorrateiramente pula na minha orelha. Em forma de ameaça, ela morde a minha orelha. Ela morde a minha orelha. O roedor mordeu minha orelha, roedor de esgoto. Ele mostrou que na casa quem dominava era ele. Por dia podia ser eu, de tarde podia ser eu, mas à noite, de madrugada, quem dominava aquela casa era ele. Ele mostrou isso com seus dois dentes extremamente retos de roedores que mastigam a parede para poder formar suas casas e demonstrou quem que mandava ali. Automaticamente eu me levanto em desespero com aquela dor de um beliscão de mãe na hora que você está fazendo merda e vou pro banheiro. Quando eu chego no banheiro, sangue por toda a minha orelha. Mentira, não por toda a minha orelha, eu exagerei.
apenas na parte onde ele havia mordido, onde ficou ali eternamente gravado o símbolo que expressava publicamente, não só na rua, mas na minha casa, na minha vida, até o dia que eu morrer, que eu fui mordido por um rato. Felizmente, eu fui levado para a UPA com a suspeita de algum animal que havia me mordido. Ainda não haviam descoberto que era um rato. O rato se camuflou muito bem, ele cobriu seus rastros talvez com folhas secas na casa. Logo, não havia nenhum indício que eu estava com a doença do rato, né? Leptospirose. E o que pra mim foi uma vitória, para os roedores foi uma derrota, né? Infelizmente, o único objetivo deles de derrotar uma criança dentro do território deles foi por água abaixo, a partir do momento que eu sobrevivi, né? E tô aqui contando a história. Algum tempo depois, esse mesmo rato foi encontrado morto, infelizmente, né? Os cachorros meus cachorros da época procuraram, caçaram um rato dentro da minha casa, fora da minha casa, e quando acharam ele, não fizeram nada. Porque, na verdade, ele devia ser um rato já idoso, já deve ser um rato já velho de trabalho, que já cozinhou diversas vezes no restaurante Ratatouille. E ele simplesmente morreu de susto, intimidado pelas feras vorazes que eu tinha. Infelizmente também já estão hoje lá no céu, espero, junto aqui com o rato, porque não pode desejar mal a ninguém, né? Mas infelizmente o roedor foi primeiro e de uma morte de susto. Mickey